A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de escatologia. Nessa oportunidade, vamos entender sobre os três céus. A gente precisa voltar do princípio para entender o final. A gente estamos na doutrina do final dos tempos. Nessa oportunidade, vamos lá. Para compreender a eternidade, precisamos entender sobre os três céus. Qual é a base bíblica para isso? Já anota aí. Gênesis, capítulo 1, o versículo de número 1 primeiro. O que diz no versículo 1 de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio Deus criou os céus. Está no plural. E dentro da macrovisão bíblica, ao longo de toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, a gente compreende biblicamente, uma grande linha de estudantes e teólogos e comentários bíblicos, compreende que existe somente três céus, correto? E esses três céus, nós vamos organizar eles agora aqui para você entender biblicamente falando, vou dar a base bíblica para que você possa se tornar alguém entendido sobre esses três céus. Isso aqui é muito importante que eu vou te ensinar para você compreender o final, porque no final muita coisa vai mexer com a natureza e com esses três céus. Então você dominando o que é esses três céus, entendendo o Éden celestial, você vai compreender toda a manifestação do livro do Apocalipse e do final dos tempos, a doutrina do final dos tempos. Certo? Então vamos lá. Então você sabe que no princípio criou Deus os céus. Então vamos organizar isso aqui? Como que a gente vai organizar? Ao ponto de partida, que forte. Redobre a sua atenção, pega a sua caneta, seu caderno, abre a sua Bíblia e vamos desenhar aqui comigo, porque você vai fixar isso aqui, tá certo? Então a Bíblia diz assim que no início criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1, verso 1. A terra sem forma e vazia. Vou desenhar agora, irmãos. Ó a terra. Sem forma e vazia. Certo? Só que o verso 2 vai dizer que ela estava no meio das águas. No meio das águas. Está escrito na onde isso, pastor Rodrigo? No verso de número 2. Gênesis capítulo 1, verso 2. Então é tudo águas, ó. E a terra sem forma e vazia. Está vendo que ela está informe? Vazia. Não tem vida. Somente o Espírito estava pairando aqui, conforme o texto diz no verso 2. Porém, meus irmãos, em 2 Pedro, abra sua Bíblia aí. Pega a Bíblia da mulher, a Bíblia do filho, ou o outro celular que você tem, e abre a Bíblia aí para você. Você vai ler agora aqui em 2 Pedro, certo? 2 Pedro, vou pôr aqui PD, tá certo? Capítulo 3, versículo 5. O texto também, esse texto, Pedro vai falar que por meio da palavra, essa terra, foi tirada do meio das águas, certo? Então, qual é a equação de entendimento teológico para você agora? Escatológico vamos lá. Você vai juntar Gênesis 1, versículo 1, com 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. E aqui você vai entender isso aqui, ó, esse primeiro desenho aqui. Então, no meio dessas águas, a terra estava sem forma e vazia, certo? Só que, agora vem a revelação bíblica. A Bíblia diz, no verso de número 6 e 7, que Deus agora vai fazer separação entre águas e águas. Olha aí, ó. Estou limpando aqui para os irmãos entenderem. Deus vai fazer separação entre águas e águas. E o que acontece? Essa terra que era sem forma e vazia, Deus vai abrir uma expansão. Está no texto. Gênesis capítulo 1, versos 6 e 7. Deus abre uma expansão. Deus coloca a luz, certo? Deus coloca a luz. E agora a terra passa a ter luz, certo? Deus coloca a luz. Deus faz separação entre águas e águas. E as águas que envolviam a terra, agora somente ficam aqui. Só que Deus coloca uma porção de água na terra. E agora a terra passa a ter forma. Olha aí, irmão. Olha que forte. E biblicamente falando, agora Deus vai fazer os luminares. Tudo no Gênesis capítulo 1. Sol, Lua e os outros planetas que vão estar aqui dentro desse sistema. E o que é isso, irmãos? O que forma isso? O primeiro céu. Oh, glória! O primeiro céu no sentido nosso, humano. Então esse é o primeiro céu nesse sentido, não em ordem cronológica. Aqui eu estou organizando sobre os três céus, correto? Vamos lá. A terra estava aqui. Só que antes disso, já tinha um céu. Você sabia disso? O terceiro céu
certo? Então o terceiro céu estava na onde? Terceiro céu. Vamos lá, como é que eu vou organizar isso aqui para vocês? Aqui para cima. Eu vou agora apagar aqui essa parte de cima, só um minutinho. Aqui, ó. Você já anotou tudo isso aqui que eu escrevi aqui em cima? Agora eu vou apagar para eu poder desenhar, para os irmãos compreenderem. Ó. Então, aqui em cima é o terceiro céu. Céu, terceiro céu. Aqui em cima é o terceiro céu. E aqui, ó, essa parte aqui, vou apagar essas águas, é o segundo céu. Tá, Rodrigo? Qual é a base bíblica? Eu preciso de texto para comprovar o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu você comprovou por Gênesis, capítulo 1 e 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, correto? Então, você já anota o primeiro céu. Segundo céu, qual é a base bíblica? Vamos fazer agora aqui para você. Primeiro é Efésios, capítulo 6, verso 12, correto? Qual mais outra base bíblica? Nós vamos para Daniel, capítulo 10. O que Daniel fala? Que ele estava pedindo uma resposta para Deus, só que o anjo, o principado da Pérsia, impediu dessa resposta chegar. Aí houve batalha entre Miguel, que é o príncipe de Israel, e houve batalha entre o principado da Grécia também. Então, na onde que foi essa batalha? Aqui, ó. E qual é o nome que a Bíblia dá para esse segundo céu? RC. O que significa essa sigla? Regiões celestiais. Aí vem o que Paulo falou aos Efésios. A nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Olha que forte que você está aprendendo, irmãos. E quem viu essa batalha e explicou essa batalha? Daniel explicou essa batalha. Que principados que estão nessas regiões aqui, ó, eles batalham e a gente batalha contra eles nas regiões celestiais. Olha que poderoso essa aula, certo? Então, a base bíblica é Efésios 6:12, Daniel capítulo 10. Base bíblica por terceiro céu. Terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 2 ao 4. Certo? Então aqui você já compreende o que é o terceiro céu. E o que tem nesse terceiro céu? Nesse terceiro céu tem o Éden. Olha. Éden celestial. E esse Éden celestial será o tema da nossa próxima aula. Tá certo? Então, só para os irmãos compreender, Paulo fala sobre o terceiro céu. Paulo vai falar sobre o segundo céu, que é as regiões celestiais. Daniel vai explicar o que acontece, que é a batalha nessas regiões celestiais, a história que aconteceu com ele. Ele viveu isso, uma batalha nas regiões celestiais. E Gênesis, vamos lá, Gênesis, capítulo de número 1, vai falar sobre esse primeiro céu, como foi formado o céu da terra, do sol e dos planetas. Tudo isso aí no capítulo 1 de Gênesis. Tá certo? Então, você compreendeu sobre o primeiro, o segundo e o terceiro céu, com base no Gênesis, capítulo de número 1, sobre quando a palavra fala céus no plural. E esse céu se refere, plural se refere ao primeiro céu, segundo céu e terceiro céu que está ao redor do segundo céu. Amém, meus irmãos? Te espero na próxima aula, nós vamos entrar no terceiro céu, no assunto Éden celestial, e aí você vai compreender mais coisas sobre queda de Satanás e por aí vai. Que Deus abençoe e te espero lá, em nome de